Os alunos receberiam uma bolsa durante esses 2 anos, de hoje no valor de R$2.000, tanto os alunos particulares como da faculdade pública. O doutor Hernani Maia está aqui, é o maior gestor da saúde pública do nosso estado. A gente gostaria de saber dele como ele viu esse anúncio, né, de mudanças, um pacote, o primeiro pacote de mudanças e para melhor da saúde, segundo o Executivo. Boa tarde, secretário. Silas, boa tarde, Leal, boa tarde, telespectador. O problema da saúde do Brasil, nosso sistema público de saúde, nosso SUS, quem conhece, quem vive o dia a dia e quem conhece a história desse problema do país nos últimos 100 anos, nas discussões que se faz, chegou a hora da onça beber água. Como diz no popular, agora ou vai ou racha. Entendeu? O sistema de saúde do Brasil, Silas, ele está no momento numa encruzilhada. Quer ver? Preste atenção. O Brasil é a 5ª economia do mundo, correto? Pois não. O IDH do Brasil é o 85º. O Brasil investe a metade do que os países que estão nesse grupo de 5 em saúde. Investe a metade. O SUS é tripartite. Quando se diz o que diz tripartite? As responsabilidades são dos municípios, do Estado, do governo federal. Correto? Pois não. As discussões em relação a essa problemática dos médicos no Brasil, são discussões que elas não podem deixar de passar pelas entidades representativas, como disse aqui o Leal. Pois não. Olha, o Conselho Federal de Medicina, entendeu? Formado por pessoas do mais alto gabarito, a Federação Nacional dos Médicos e a Associação Médica Brasileira. Essa discussão em relação a isso, ela já vem sendo tomada há algum tempo e está numa das comissões do Congresso há mais de 2 anos parado lá, em relação a quê? A carreira de Estado do médico brasileiro. Como são 3 entes, município, Estado e governo federal, o ideal é que cada ente tenha a sua carreira de Estado para o profissional médico. Você imagina, eu fiquei imaginando depois do anúncio da nossa presidente, eu fiquei imaginando, Silas, o seguinte cenário. Se ontem a presidente tivesse anunciado que o governo vai investir agora 10% das receitas correntes brutas da União. Os municípios, obrigatoriamente por lei, tem que ser 15%. O Estado, 12%. E o governo federal não tem um percentual. Se ontem ela tivesse anunciado que agora, a partir de agora, através de uma medida provisória, que agora vai investir 10% da receita corrente bruta, se ela tivesse homologado ontem o plano de carga e carreira do médico de Estado, do médico do SUS, que estava lá no Congresso discutindo, que a AMB, essas entidades deixaram lá discutindo. Pois não. E se tivesse também anunciado não só um aumento das bolsas para as várias especialidades que são deficientes no Brasil, não é só no interior, não. Relativamente é mais deficiente nas grandes regiões metropolitanas. Se você for, por exemplo, aqui, dá um exemplo, bairro de Senhor Arco Verde, de Teresina, 200 mil habitantes. Lá não tem especialistas, do jeito que não tem no interior. É verdade. E se tivesse anunciando, inclusive, Silas, o aumento dessa bolsa dos residentes, os residentes é que levam os hospitais, e a bolsa é muito pequena, entendeu? Hoje a bolsa, por exemplo, que o Estado paga para os residentes da Facim é maior do que a bolsa do governo federal. Então, essa proposta de obrigar o médico a ficar 2 anos no interior, sem ter discutido profundamente com as entidades, ela em princípio pode parecer simpática, que vai resolver, mas ela tem que ser discutida, porque parece ser assim uma forma de obrigar o profissional a ir. Como diz lá o doutor Edinaldo, como é que fica a grade curricular, o plano pedagógico do curso em relação a isso. E nós falamos isso por experiência própria. Nós somos lá da Universidade Federal do Piauí, desde 1987, nós conhecemos essa realidade, junto a todos os outros professores, como disse o professor Santos Rocha. Então, isso tem que ser discutido mais profundamente.
entendeu? Tem que avançar no aumento dos recursos, é claro que tem que avançar também no controle do uso desses recursos e criar a carreira de Estado. Quando se fala carreira de Estado, não é só do Estado do Piauí, do Estado do Maranhão. Carreira de Estado, por exemplo, quer um exemplo? Piauí tem 224 municípios, correto? Pois não. Quantos municípios têm uma carreira de Estado para o profissional ser um médico do município? Só tem Teresina e Parnaíba. Você vai assumir um PSF lá numa cidade do interior, lá não tem o plano de carga e carreira do profissional. Se ele vai assumir, por que o governo federal não toma isso para si e cria a carreira de Estado, como já tem a proposta lá, tá certo? E remunera de forma digna, entendeu? Poderia até, sem querer vangloriar o governo Wilson, mas uma questão de justiça. Quer dizer, o governo do Estado construiu, Léo, ao longo do ano de 2010 e 2011, junto com as entidades aqui do Piauí. O que você está falando é o que se fez na prática. No dia, teve aquele incêndio da secretaria, no dia anterior, no Karnak, eu, governador, secretário de administração de fazenda, nós estávamos reunidos com as entidades. E no dia seguinte teve o incêndio e nós construímos um plano de carga e carreira de médico do Estado do Piauí. Médico do Estado que tem vínculo de 20 horas e que tem vínculo de 24 horas, que seria o quê? Trabalhar todo dia de manhã, 20 horas, e um plantão por semana, 2 vínculos. Em novembro de 2014, lá, o médico do Estado do Piauí, que tem 2 vínculos, ele vai aposentar ganhando R$25 mil. Extraordinário. É o segundo melhor salário do Brasil. Nós fomos convidados, eu e o governador, para palestra pela FENAM, Brasil afora, para saber por que o Piauí foi capaz de fazer isso. Por uma decisão de governo, de investir na saúde. Quer mais um dado? 2011, o Estado investiu 15,3% em saúde de recursos próprios da Receita Corrente Líquida. Pela lei é 12%, foi 13%. E em 2012, 13,6%. Então precisa ter isso. Quando as entidades falam isso, a gente faz. Um governo é a história da encruzilhada. Rapaz, por esse plano de cargos e salário que o governo tem hoje, que o cabo vai chegar a R$25 mil, a nossa saúde já era para estar bem melhor. Sim, Silas. Era para estar bem melhor e não está ainda. Claro, não, mas veja bem. Ela pode não estar o ideal, o que está é longe do ideal. A gente fala isso com muita segurança e com muito cuidado. Ela está longe do ideal. Sabe por quê? Porque ela estava no fundo do poço. Agora eu lhe digo com certeza que eu conheço o estado do Piauí inteiro, visitei o estado inteiro, todos os hospitais, eu lhe garanto que ela melhorou. Não melhorou, está muito longe de ter melhorado o que se quer. Ela melhorou. E tem uma pesquisa que foi feita agora em abril por o Instituto Sério, dos 3 milhões de piauienses, 1 milhão diz que melhorou. Está longe de Por quê? Porque precisa de mais recursos. O estado do Piauí é um estado pobre, precisa dobrar. O Brasil gasta 3,6% do PIB com saúde. E teria que gastar no mínimo o dobro. Agora é o seguinte, eu nunca vi nenhum jornal, nenhum canal de televisão, eu tenho acompanhado o Brasil afora, falar, Silas, quanto é que o Brasil gasta com os juros do serviço da dívida interna. Da dívida interna. Hoje não se paga mais dívida externa, mas se paga a dívida interna. A última edição do que tem de mais moderno em relação aos momentos turbulentos da saúde do país é falando desse capital financiarizado que financia a saúde. Você sabe quanto é que gasta por ano do serviço da dívida interna e por isso que falta recurso para a saúde? 200 bilhões de reais, enquanto o orçamento do Ministério da Saúde é 60, 65 bilhões. Então, não tem conversa. Agora, é como diz, ou vai ou racha e tem que ouvir as entidades. Secretário... As entidades do Brasil, as entidades médicas, Leal, o Ministério da Saúde ele foi criado em 1953. As entidades são anteriores. E são pessoas comprometidas que não tem como se avançar sem o vírus. Entendeu? A dívida que nós pagamos é extraordinária. Os problemas de desvio de recursos podem também ser extraordinários, né? Mas o problema é que na área da saúde se mexe com a vida. Perfeito. E a repercussão naturalmente tende a ser muito maior. Mas eu faço um questionamento aqui. O senhor citou aqui o de Seu Arco Verde, que é uma cidade dentro de Teresina de
porte médio. Igual que Parnaíba. Há um planejamento para que se possa instalar lá, ou em convênio com a prefeitura, ou um trabalho conjunto, uma unidade de saúde, um hospital que possa resolver a demanda de lá. E outra questão para aproveitar. Nós sabemos que no interior do estado temos 10 hospitais, segundo o senhor me dizia ainda há pouco, 10 hospitais regionais e 8 hospitais estaduais de referência. Há recursos para a manutenção desses hospitais? Todos esses hospitais, Léo, eles avançaram, uns mais e outros menos. Por exemplo, dos 18, 10 foram implantados serviço de ortopedia que não tinha. Porque os casos ortopédicos, hoje o ortopedista no interior é mais necessário do que o obstetra. Isso é gravíssimo. O número de casos ortopédicos é o dobro do número de partos. Verdade. Entendeu? Então vai avançar cada vez mais. Para você ter ideia, lá em Corrente, teve um probleminha agora, mas o ortopedista que a gente colocou lá, nós sempre tivemos que trazer de Barreiras na Bahia. Porque nós não conseguimos daqui para ir para lá. Não tem. Entendeu? Então tem que avançar mais ainda, porque a gente precisa dar condições para esses profissionais ir. E aí a concepção, Silas, do decreto que está pronto, o governador deve estar assinando logo que voltar de viagem, ou não, mais tardar na próxima semana, que ele teve que viajar, está pronto o decreto, Léo. De quê? Da criação da Força Estadual do SUS. Então o que é isso? É profissionais do Estado, médicos do Estado, que estão nos grandes centros, Teresina, Parnaíba e Floriano, médicos efetivos. Eles serão conduzidos para as regiões, para os locais onde não tem, com salário diferenciado, e o plano de carga e carreira desses médicos do Estado já foi encaminhado para a Assembleia. Quem prestar serviço 1 ano na Força Estadual, ele ascende na carreira 1 ano mais rápido. Então ele chega no topo da carreira mais rápido. Porque, na verdade, no Piauí a gente ainda tem deficiente de médico. Nós temos um médico para 1.000 habitantes. O ideal é que seja 1 para 500. Mas há de convir que a média do Brasil é 1 para 9. É 1,9 para 1.000. Nós temos 1 para 1.000. O telespectador está participando com a gente aqui, então a gente está esquecendo de falar sobre o cadastro que a presidente propôs para o salário inicial no interior, o salário pago pelo governo federal de R$10.000 para o profissional. Isso independe de ser internacional ou brasileiro. A proposta dela, o cara pode ir. Eu quero hoje ir lá para Jerumenha. Alô, um abraço aí para Jerumenha. Você vai ganhar R$10.000 para trabalhar em Jerumenha. Isso é um valor mais ou menos aproximado. Fora o que a prefeitura possa pagar. Porque isso é a união, a prefeitura pode ser um complemento. Agora, deixa eu só aproveitar aqui, Léo, e falar sobre essa posição, sobre os investimentos, no caso lá do Odisseu, que é um bairro que tem uma população maior do que Parnaíba. A Prefeitura de Teresina, o prefeito Firmino Filho, já está tomando providência em relação a isso, na figura do doutor Aderivaldo Andrade, que é o presidente da Fundação Hospitalar, de criar novos serviços lá no hospital de especialidades que não tem, principalmente ortopedia. Porque aí os casos ortopédicos de lá não precisa ir para HUT, e de algumas fraturas de média complexidade que seria resolvido lá. Então já está, eu tive com o prefeito e ele, não só no Odisseu, mas Buenos Aires, Satélite, parece que Promorá, nesses 4 bairros, fazer o que Fortaleza fez. Fortaleza lá tem o Frotão e os Frotinha. Os Frotinhas são os hospitais do bairro em que atende a média complexidade para evitar a sobrecarga. E o Getúlio Vargas, essa questão do Getúlio Vargas, que todo dia se ouve que no Getúlio Vargas há leitos que não estão subutilizados. Isso já foi discutido e explicado, inclusive a gente tem dito que, por exemplo, só um dado, Léo, para você ter ideia, em 2004, quer ver, acompanha, Silas, 2004, o HGV perdeu a certificação como hospital de ensino. Correto? Existem vários critérios para que o hospital seja certificado como hospital de ensino, vários. Um dos critérios é a taxa de ocupação. Tá certo? Em 2008, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação voltou para avaliar o HGV. 2008. Reprovado. Em janeiro de 2010, 2 anos depois, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação voltou para avaliar o HGV. Em janeiro foi março, não lembro bem. 12, foi no início de 2010. Em janeiro de 2010, janeiro foi março, não lembro dizer. Reprovou. Certo, Cila? Em junho de 2012, eles voltaram
e certificou o HGV como hospital de ensino. Então, nós reconquistamos o certificado como hospital de ensino em junho de 2012 e o critério, um dos critérios fundamentais que tinha motivado a reprovação anterior era a taxa de ocupação. E quando eles visitaram naquela época, a taxa de ocupação estava 85%. E ela ainda às vezes aparece baixa porque dilui algumas clínicas que obrigatoriamente tem que ter, porque tem residência, tipo a clínica de dermatologia, de oftalmologia, que os leitos às vezes não são ocupados, mas tem que ter, porque é hospital de ensino. Quando você calcula a taxa de ocupação, ela nunca dá 100%. É verdade. Mas se for na área de ortopedia, de angiologia, de clínica médica e tudo, ela está praticamente 100%. E tem graças a Deus, nós temos hoje uma sintonia fina com o Hospital Universitário, que já abriu, já está ofertando vagas, 50 vagas para o HUT, com a Fundação Municipal de Saúde e com a Secretaria. Nós nos reunimos todo mês para avaliar essa dinâmica, porque já, com fé em Deus, talvez estourando aí 90 dias, com fé em Deus, nós não vamos mais ver paciente maca no HUT. Entendeu? Isso é um desafio nosso, de todos nós que fazemos a gestão da Secretaria, da Fundação e agora da Universidade Federal. Doutor, um hospital municipal, um estadual e um federal. Mas que sua opinião, o 10 mil reais dá para o cabo viver lá na cidade do interior? Vai dar para Silas, com complemento da prefeitura? Esse é um vínculo, ele pode ter um outro vínculo. Então. Tá certo? Esse é um vínculo para atividade ambulatorial, que é mais ou menos o médico do estado em novembro vai aposentar com esse valor. E isso é o que propõe a FENAM. Mas não impede dele ter outro vínculo, um plantão, por exemplo, de 24 horas. O plantão. E ele também ganha esse valor. Desde que tenha o plano de cargo para ele ter estabilidade. Qual o mistério que tem do município não ter? Eu podia até sugerir aqui, pega o plano de cargo de Teresina, da prefeitura ou do estado e aplique no município, bota da Câmara e a Câmara aprova. E aí vai aparecer. Então o município precisa ter um plano. É um ente público, ele tem que ter ele faz um concurso para médico, ele tem que ter um plano de cargo. Vai fazer um concurso sem plano de cargo? Vai ganhar tanto e aí os anos vão passando e como é que ele vai fixar? É assim na França, que é um país que tem um sistema público totalmente público, é assim na Inglaterra, por que no Brasil não tem que ser o nosso assim? problema só é médico, a saúde se resume só a médico, eu só vejo esse país discutindo de médico. Nós temos uma equipe multiprofissional na saúde muito importante, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, que me parece que são relevados a segundo plano. O problema do país só é médico. Não, o problema do país, e é com essa concepção, Silas, que o governo atual, entendeu, montou essa equipe da secretaria, são uma equipe de acadêmicos da universidade, que vê o dia a dia da medicina. E por isso mesmo que o estado do Piauí, por incrível que pareça, Leal, preste atenção, o estado do Piauí como estado, os servidores da área de saúde não tinham um plano de carga e carreira. E por isso mesmo é que foi, na gestão da doutora Lília, em 2011, foi criado, discutido com as entidades e todos os servidores da área de saúde, seja médico ou seja de outras áreas, tem um plano de carga e carreira. Todo mundo sabe quanto é que, na hora que faz o concurso, quanto é que ganha quando entra e quando é que vai aposentar, entendeu? E aí, isso vai de atendimento que nós chamamos que é da parte de recursos humanos, que é o mais importante em saúde, se é recurso humano. Você sabe qual é os orçamentos dos países avançados? Os orçamentos da saúde, dos ministérios da saúde, 80% se gasta com recurso humano. E aí abre-se uma outra discussão em relação à lei de responsabilidade fiscal, que para a área de saúde e de educação ela teria que ser diferente. Porque se você gasta nos países que tem um sistema adequado, você gasta 80% do orçamento é com gente, se faz saúde é com gente, com pessoas. E é com essa visão que foi criado o plano de cargo, é com essa visão que se qualifica os profissionais. Para você ter ideia agora, nós estamos qualificando pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, 30 profissionais efetivos do Estado, executivo em saúde, 30, e agora em agosto começarão 3 turmas do Sírio-Libanês, cada turma 48 efetivos, são profissionais concursados em gestão da clínica, regulação, preceptor do SUS, qualificando recursos humanos. Agora, dentro de tudo isso aí, dessas questões de pessoal, de qualidade do ambiente de trabalho, a gente tem que sempre perguntar o que a população está sentindo. O IPEA fez recentemente uma pesquisa, Leal, que foi apresentada no CONAS,
na reunião de maio do CONAS. Vamos botar esses homens para trabalhar, que a mulher aqui está com 4 anos para fazer uma cirurgia ortopédica e não consegue, né? Pois é, isso é um caso que tem que ver. E os caras vão se aposentar com 25 mil contos e não opera a mulher dessa. Esse é um ponto, Silas, da área, porque veja bem, a gente sempre divide, a gente até falou recentemente na Assembleia, a gente divide a saúde e fala assim, 4 mundos. O mundo físico, que é a parte física de equipamento, recursos humanos, dos gestores e do usuário e de quem controla. Isso é o papel do gestor do hospital, permitir que um profissional, entendeu, opere mais, outro opere menos, abre o processo administrativo. É verdade. Como tem alguns que já estão abertos lá que não justifica, entendeu? Um operar 20, outro operar 4. Mas, secretário, comenta-se também que muitos profissionais dessas áreas, principalmente da ortopedia, né, não estão querendo ir para o interior porque se instalaram aqui muitas clínicas que fazem o atendimento aqui, né? Ou seja, no interior se manda através da ambulância e aqui as clínicas fazem o atendimento. Por isso que há uma falta de profissionais nessa área no interior. Isso é verdade? Não, em especialidades tem falta mesmo de quantidade de profissionais. Exatamente. Nós, por exemplo, organizamos o Hospital de Bom Jesus, nós não conseguimos ortopedistas daqui para Bom Jesus. A gente consegue até Floriano e conseguimos para São Raimundo, mas não consegue. Então falta isso que eu falei há pouco. Quer dizer, aumentar o número de vagas para residência e aumentar a bolsa também para residência. Agora, em relação a esse problema ortopédico, é um problema que nas nossas visitas ao interior a gente viu isso de uma forma trágica. Quer ver? Preste atenção. O número de casos ortopédicos, o dobro do número de partos. É verdade. Agora, Silas, qual foi a coisa mais trágica que a gente viu, Silas, nesse mais de um ano de visita, andando em todo lugar, conhecendo o hospital, conhecendo o serviço de saúde, conversando com o secretário, conversando com o prefeito? Você sabe o que foi o mais trágico que a gente viu? A quantidade e a demanda de pacientes que estão nesses estabelecimentos de saúde, oriundos, sabe de quê? Do binômio uso abusivo de álcool e drogas. Você tem ideia, nós visitamos uma enfermaria em Bom Jesus que tinha 10 pacientes ortopédicos, dos 10, 8 era acidente de moto. Dos 8, 80% desses 8 uso abusivo de álcool. E aí, a nossa preocupação é uma coisa trágica em todo o estado, em todo lugar. E aí, daí, Silas, por isso é que surgiu a ideia da Secretaria de Saúde, junto com os órgãos afins, Secretaria de Educação, Polícia Militar, Detran, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros, da gente começar a se unir. E aí nós fizemos o primeiro simpósio em Teresina, que foi em abril, final de abril para maio. E vamos fazer agora o segundo simpósio em Parnaíba. Parnaíba, o senhor está até com a camisa aí. Dia 12, estamos com a camisa aqui, eu queria deixar aqui uma pro Leal. Vai ser dia 12 agora? Dia 12, 13 e 14. Está sendo montada uma estrutura exatamente na orla, lá na praia. Viva bem, viva sem drogas. Isso é importante. E esse outro aqui, Silas, viva sem álcool não. Isso, importante. E esse outro aqui, ó, vida sem álcool não. Evite a síndrome alcoólica fetal. Você sabe o que é isso aqui? A síndrome alcoólica fetal? O aumento do álcool aumentou muito do consumo nas mulheres férteis. Inclusive e aí muitas mulheres grávidas bebendo, e aí gera essa síndrome alcoólica fetal. Está aqui, entendeu? A síndrome alcoólica fetal. O que é isso aqui? A síndrome alcoólica fetal, Cília, isso aqui é sua também. Pois não, obrigado. Ela é, Leal, 10 vezes mais prevalente do que a síndrome de Down. Então, nasce um Down, nasce o 10 SAF, que é a síndrome alcoólica fetal. Então, esse seminário que vai ter lá, vai ter a parte acadêmica em relação ao uso abusivo de álcool e drogas e as consequências na sociedade das demandas de violência, dos vários tipos de violência. Pois não. Violência no trânsito, violência com arma branca e tudo. Porque isso também, o doutor Elvésio Miranda teve recentemente aqui, que é o secretário nacional de atenção à saúde. E os dados que o Ministério tem e que todos nós temos, essa demanda oriunda do uso abusivo de álcool e droga também contribuiu de forma substancial para estrangular o sistema de saúde no Brasil. Não tem dúvida. De modo que vão estar lá nesse seminário, você está convidado. Muito obrigado. Aqui também, porque vai estar lá esses órgãos todos envolvidos, não só na parte acadêmica,
como na parte de prevenção, promoção. Vai estar lá o SAMU orientando também a resgate e tudo. E alguns cenários que vão ser montados lá que mostram a tragédia que é essa questão dessa demanda grande do binômio violência. Muito obrigado, então, doutor, pela sua presença. Obrigado, Léo Júnior, também aqui.